Olá, tudo bem? Como é que você está? Tudo na santa paz? Meu desejo é que a graça, a paz e o amor de Deus estejam sempre conosco. Mais uma vez nós estamos aqui. Graças a Deus, Ele nos dá tempo, porque o tempo, às vezes, a gente precisa se organizar, né, com o tempo. É tudo no tempo de Deus. Mas nós não podemos organizar o nosso tempo para determinadas coisas? Estamos aqui, graças a Deus, mais uma vez, porque a gente tem reservado, priorizado esse tempo. 5h30 da manhã, 6h30 da noite, estamos sempre aqui. E você que também tem tirado tempo para ouvir a palavra de Deus. E eu quero falar exatamente sobre tempo e prioridade. Outro dia eu falei sobre tem tempo para tudo, né? Tudo tem seu tempo determinado. Tudo tem um propósito, Eclesiastes 3. Mas hoje eu quero falar de uma maneira diferente sobre tempo e prioridade. Tem pessoas que dizem assim, eu não tive tempo de visitar meus pais esta semana, mas a próxima semana eu vou. Aí eu vi uma reflexão que dizia o seguinte, você não teve tempo ou você não priorizou? Os seus pais, os seus filhos, não eram prioridades? Porque quando a gente diz que não tem tempo, a gente tem que reformular essa pergunta. Porque se você diz assim, eu gosto de ler a Bíblia todos os dias, mas hoje eu não tive tempo de ler a Bíblia. Mas você teve tempo de fazer muitas coisas, não foi? Mas você não teve tempo de ler a Bíblia? Ou você não priorizou? A Bíblia não era uma prioridade hoje na sua vida. Então é muito interessante essa reflexão. Eu li, eu escutei várias vezes e li também, né? E ele fala sobre muitos exemplos que as pessoas gostam de arranjar desculpas e dizer que não teve tempo. A mulher diz que não teve tempo de aguar aquela planta, de regar, e a planta morreu. Eu não tive tempo essa semana. Aí o cara pergunta, você não teve tempo ou você não priorizou aquela planta? Você não foi aguar aquela planta? Ela morreu? Por que será? É porque você não teve tempo mesmo? Não tive tempo de visitar meus amigos. De repente um vai embora ou morre, né? E você diz, eu não tive tempo de ir lá visitar. Então sempre existe essa questão, o tempo e a prioridade. Esse domingo eu não tive tempo de ir à igreja. Domingo agora eu não tive tempo, né? A pessoa diz isso? Não teve tempo, você priorizou outra coisa. As pessoas estão priorizando muitas coisas. Deixando a igreja de lado, a família de lado. Muitas coisas. Até a própria saúde. Tem pessoas que assim, esse mês eu ia fazer um exame preventivo, mas eu não tive tempo. Gente, vamos ter cuidado e aprender a fazer a pergunta para nós mesmos. Se você diz que não teve tempo de visitar seus pais, você pergunte para você mesmo, eu não tive tempo ou eu não priorizei? Eu não tive tempo de ler a Bíblia, não tive tempo ou não priorizei? Não tive tempo de aguar as plantas esta semana, estão morrendo. Então tudo tem essa pergunta de não ter tempo ou você não priorizou. Devemos ter muito cuidado, porque algumas coisas, não são todas, mas algumas coisas, quando você cuidar, pode ser tarde demais. Não tive tempo. Não diga isso não. Porque você tem tempo de ir para a academia, você tem tempo de sair com os amigos, você tem tempo de jogar bola, você tem tempo de assistir novela, assistir jogo, filmes, jogar. Você tem tempo para tudo. Sabe por quê? Porque você prioriza isso aí. Se você não priorizasse, você não ia esquecer da sua família, dos seus amigos, da igreja, da sua saúde. A sua saúde não é importante, não? A sua família não é importante, não? Seus filhos não são importantes? O que você tem priorizado na sua vida? Outro dia eu falei aqui sobre celular, não foi? Muita gente prioriza o celular.
prioriza. Ou seja, todos os dias você tem tempo para pegar o celular. Algumas vezes até para olhar coisas que não vai lhe edificar. Tem coisa que você diz assim, vixe, olha aí, vou compartilhar com alguém. Às vezes a gente sabe nem se é verdade. E compartilha mentiras, fake news. Então, se você disser que não tem tempo para mandar um versículo para alguém, mas prioriza as fofocas e manda para outras pessoas, então o problema está em nós. Nós. Não é o tempo, é nós que não priorizamos o que é importante. Família, a Bíblia, a Palavra de Deus, alguma planta que você tem em casa, seus amigos, a igreja, né? Saúde. Se você não prioriza essas coisas, infelizmente, a culpa não é do tempo. A culpa é de quem não sabe priorizar as coisas. Aprenda a priorizar. Priorizar significa valorizar. Valorize a sua família. Valorize a palavra de Deus. Tire um tempinho para ouvir a palavra de Deus. Valorize algumas plantas que você plantou e não quer cuidar dela. Valorize seus amigos, sua família, né? Valorize a igreja que você congrega. Compareça pelo menos um domingo uma vez por semana ou por mês, não sei qual é a sua frequência na igreja. Porque a prioridade está sendo outras coisas, menos a sua vontade de estar na igreja, de ler a palavra de Deus, cuidar da sua saúde. Você quer ter saúde? Como se você não prioriza? Se você não valoriza a sua saúde, exames, consultas médicas, prevenções. Que Deus nos abençoe, que nós possamos aprender a usar o tempo valorizando aquilo que é prioridade em nossa vida. Até a próxima mensagem, se Deus quiser. E o povo de Deus diz amém e amém.